Feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a inadimplência atinge 30% dos consumidores no Brasil. Patriota Júnior está de volta. Qual o principal motivo, hein, Patriota? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, um número alto, né? Cerca de 30% dos brasileiros não conseguem, né, honrar com seus compromissos mês após mês. Esse levantamento aí da CNC apontou também que, com relação às dívidas a vencer, 0,7, né, ponto percentual teve uma redução no mês de agosto, né, para 77,4% das famílias do país que relataram ter algum tipo de dívida. Eu vou conversar aqui com o Jardim Rodrigues, que é economista. Jardim, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Qual o principal fator para esse agravamento, né, no índice de inadimplência aqui no Brasil? Bom dia, Patriota, bom dia, Renato, bom dia, Mária. Eita, perdão que eu tô com sono. Bom dia. O seguinte, o principal fator é que a gente está numa estagnação econômica e aí o que é que acontece? Se cria uma falsa sensação que está tudo bem economicamente, e aí você procura as suas necessidades e faz compras que depois não tem o dinheiro para pagar. Aí acontece que você fica endividado. Imagine você que é vendedor autônomo, e aí você vê que a economia está dando uma estabilizada, e aí você compra aquilo que está precisando para o seu comércio. Só que como estabilizou, você tende a ter uma sensação que o comércio vai reaquecer, que as coisas vão melhorar, e acontece que não. E aí você fica sem aquele dinheiro para pagar. Então esse seria o principal fator. Existe uma estagnação econômica, só que na cabeça das pessoas a coisa melhorou. E realmente melhorou, porque se a gente parar para pensar de onde a gente veio, de onde a gente passou, que foi a pandemia, hoje a gente está num cenário muito mais favorável. E aí fica no subconsciente das pessoas que agora ele pode fazer aquela compra daquele bem que ele tanto necessita, e aí chega na hora de pagar, não consegue. Ô Jardim, hoje qual é o principal vilão quando o assunto são as dívidas? Cartão de crédito, cheque especial, o que é que tem feito com que as famílias, né, tenham se endividado tanto desse ano? Olha, o principal vilão é o cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele tem esse efeito que eu acabei de dizer, ele dá uma falsa sensação, porque você tem um limite ali no cartão de crédito e muitas vezes as pessoas acham que aquele limite é o seu salário, e não é. Aí você passa o cartão de crédito, divide em várias vezes, achando que vai poder pagar, né, aquela dívida. Só que você não só tem aquela dívida, e aí acaba que você não consegue pagar, e aí você entra no crédito rotativo, que a gente teve a oportunidade de falar aqui, né, outra vez. E aí você não consegue pagar, vira uma bola de neve, e o brasileiro fica endividado. Isso é muito preocupante, né, porque quando você está endividado, quando você está com o nome sujo, você não consegue comprar as outras coisas, porque você está negativado. Imagine você que está desempregado com o nome sujo e quer empreender. Como é que você vai conseguir tomar um empréstimo, alguma coisa, se está com o nome sujo? Então isso é muito preocupante, né? Tanto no micro, para a família ali que tem um pai de família que está endividado, e também para a economia no geral, porque aí a roda da economia não gira. Também essa questão da inadimplência passa pelo desemprego, né, Jardim? É um fator que pesa também. Dinheiro curto, né? O salário muitas vezes não dá ali para honrar com todos os compromissos ao longo do mês. Essa questão do desemprego é algo que afeta também as famílias, né? Sim, porque veja bem, quando você está empregado, quando você tem ali, né, uma carteira assinada, você consegue se preparar. Ou seja, você consegue assumir uma dívida que você tem uma necessidade de comprar certa coisa. E aí, por exemplo, imagine que você vai comprar uma coisa que é de R$1.000 e divide 10 de 100. E aí, então você consegue se preparar, né, para pagar aquilo. Só que quando você está desempregado, um mês é um, outro mês é outro.
Então aí você não consegue ter aquela estabilidade e muitas vezes você assume a dívida, mas naquele mês você não consegue pagar, né, no mês específico. Aí entra no crédito rotativo do cartão de crédito, você tem que ligar para o banco para renegociar. Muitas vezes é a dívida com um amigo também, uma dívida informal. E aí entra naquele looping, né, naquela bola de neve e você não consegue pagar. E isso é muito preocupante. Para quem está endividado, Jardim, e para quem não está também, como organizar, planejar ali o orçamento financeiro? Porque uma família é como uma empresa, né? Precisa de planejamento, de reorganização. Por onde começar para quem está endividado a traçar um caminho para tentar se livrar das dívidas? Olha, quando a gente fala em orçamento, é dizer para onde o dinheiro vai. É você ver aquelas necessidades e você alocar seu dinheiro de acordo com o que você julga mais importante. Imagina aí um prefeito, um gestor público. Quando você fala assim, o orçamento, é porque a prefeitura vai dizer para onde o dinheiro vai. E a mesma coisa você deve fazer na sua família. Você deve se planejar, fazer um orçamento, ver o que é de mais importante, qual é a sua necessidade e alocar sua renda para aquele tipo de coisa. Muitas vezes, né, quando a gente vai dar dica de economia, a gente só fala o que todo mundo já sabe, que é o quê? Você não pode gastar mais do que você ganha. Se você quer gastar mais do que você ganha, você tem que ganhar mais. Isso é lógico. Então, qual é a dica que eu posso dar? Qual é a dica que todo mundo deveria fazer? Muitas vezes quando a gente fala em investimento, né, existem várias aplicações, mas a proposta que eu faço é investir em você, né? Porque quando você investe em você, você coloca parte da sua renda ali para investir em você, aquilo no futuro vai ter um retorno. E aí, por que isso tem a ver com dívida, com inadimplência? Porque você ganhando mais depois, né, você pensando no longo prazo e ganhando mais depois, você vai poder manter seu padrão de vida sem se endividar. Então, essa é a forma que você consegue aumentar seu padrão de vida, é investir em você, procurando ganhar mais. Por hora, enquanto a gente está com esse salário aí, é organizar, realmente ver o que é preciso e não gastar mais do que você ganha. Você não assuma compromisso mais do que você ganha. Você tem um cartão de crédito aí, a gente teve a oportunidade de falar, é um excelente aliado, mas lembre-se que é aquela dívida que você vai fazer no celular que você vai comprar. Você não vai ter só ela não, no final do mês. Você vai ter várias necessidades. Então, vai para a ponta do lápis, veja o que é necessário, não compre por impulso, porque depois que você entra na dívida, você tem como sair, tem. Mas é muito difícil. E aí você vai ficar complicado, porque vai virar uma bola de neve, você vai ter que fazer uma dívida para pagar outra. Então, não entre nisso, faça as escolhas racionais, veja quais são as suas necessidades e não gaste mais do que você ganha, para você não precisar entrar nessa estatística aí dos 30% que o Patriota falou. Saber aproveitar as oportunidades, o banco que quer renegociar uma dívida ali com um desconto interessante, ou até mesmo esses programas, né, de renegociação de dívidas que o governo oferece, a exemplo do Desenrola Brasil. Esse tipo de programa pode ter um impacto positivo nessa questão da inadimplência? Veja, era o que a gente estava falando aqui, né? O governo hoje está com Renegocia e com o Desenrola Brasil. E aí, Patriota aqui me perguntou antes da entrevista se isso pode ter algum impacto. E pode ter sim, um impacto positivo. Por quê? O banco ele vai te oferecer ali uma taxa e o governo pode te dar um subsídio para que você renegocie aquela dívida. E aí, quando você faz aquele acordo, teu nome passa a ficar limpo. E aí você consegue investir em outra coisa, você que é autônomo aí, quer comprar alguma coisa para vender, você consegue. Então, assim, a sorte, ela é uma junção da oportunidade com o preparo. Então, quando a oportunidade vem, esteja preparado para você renegociar aquela dívida. E aí, mais uma vez, eu vou reforçar isso aqui. Vá para a ponta do lápis, coloque lá, né, quanto você ganha e quanto você pode gastar e não compre mais do que você pode pagar, né? Infelizmente, na vida, a gente faz o que pode, não o que a gente quer. Muito bem, obrigado pelas informações. Jardim Rodrigues, economista. É isso, né, Renato? O segredo é traçar aí prioridades, né? Botar tudo no papel, organizar, né, para
tentar aos poucos, né, para quem está endividado e quitando aí essas pendências, né? Eu volto contigo. Obrigada, patrioto!